Aqui nesse sítio tem vestígios do período neolítico, do período clássico e do período bizantino. Essa cidade já foi completamente destruída e literalmente renasceu das cinzas. Eu lhes apresento Olintos. Não é Olimpo e não é Corinto, é Olintos. Essa cidade foi construída em cima de duas colinas, então dá uma olhada na vista que nós temos aqui. Olinto, o mais importante centro político da Calcídica durante o período clássico, fica na Macedônia Central, na Grécia. O nome da cidade deriva de Olintos, um personagem da mitologia grega cuja ascendência não é certa. Algumas fontes sugerem que ele era filho de Hércules e Balbé, outras, filho de Estrímon, deus dos rios na Trácia. Durante uma caçada, ele fora morto por um leão, sendo enterrado por seu irmão no exato local onde seu corpo foi encontrado, e lá a cidade foi fundada recebendo seu nome. Só estando aqui também para imaginar a trabalheira que dá para subir nesse lugar, debaixo desse calor. Olha só! Mamonas assassinas. O local parece ter sido abandonado após o período neolítico e permaneceu vazio até o 8º século a.C. De acordo com o historiador Heródoto, a cidade foi tomada pelos botieus, que haviam sido expulsos da costa norte do Golfo Termaico pelos primeiros macedônios. Heródoto também conta que o exército persa de Artabazus atacou a cidade entre 480 e 479 a.C., matando sua população, e a entregou aos colonos gregos da Calcídica. Olinto se tornou a mais importante das colônias gregas e fazia parte da Liga de Delos. Em 432 a.C., as cidades da região formaram uma federação poderosa, com Olinto como sua capital. Essa foi uma das causas da Guerra Arquidamiana, durante a qual muitos gregos se afastaram de seus assentamentos ao longo da costa, estabelecendo-se lá. A cidade tornou-se um dos centros culturais mais importantes da Grécia. Entre seus habitantes estavam os historiadores Calístenes e Éfipo, que escreveram sobre Alexandre o Grande. Em 382 a.C., a Liga Calcídica ataca a Macedônia. Isso resultou em uma intervenção espartana, a rendição de Olinto e a dissolução da aliança. Uma guerra estourou em 349 a.C. e no ano seguinte Filipe da Macedônia cercou Olinto e a invadiu. As ruínas permaneceram adormecidas por muitos anos, mas depois a cidade foi escavada e restaurada. Essas ruínas oferecem uma rara oportunidade de percorrer as ruas residenciais de uma cidade grega clássica. Mais de 100 casas foram escavadas. Na colina norte, uma grande área de novas habitações e um plano regular foi estabelecida perto do final do século V a.C. Essa extensão foi planejada em blocos retangulares atravessados de norte a sul por avenidas. Cada bloco é composto de 2 fileiras de 5 casas voltadas para o sul, separadas por um beco estreito para a drenagem. As casas tinham paredes de tijolos em bases de pedra. Algumas casas possuíam uma sala com uma lareira de pedra e um respiro de ar onde provavelmente ficava a cozinha. Cerca de 1/3 das casas possuía banheiros com água aquecida. Outro espaço identificado é a Sala dos Homens, onde os homens da cidade se reuniam. Algumas casas tinham lindos pisos de mosaico. Um dos maiores e mais bem preservados encontrados lá mostra Belerofonte, um herói da mitologia grega, filho de Poseidon, e o homem a montar o cavalo Pégaso e ingressar em uma perigosa missão, matar o monstro Quimera. O pequeno museu aos pés das colinas conta a história da cidade através de seu material audiovisual e dá aos visitantes uma imagem do sítio arqueológico desde o período neolítico, descrevendo também as escavações e o processo de restauração. E se você está de malas prontas para a Macedônia e quer visitar Olinto, o link está na descrição.